Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago uma resenha sem spoilers de um romance LGBTQIAP+, incrível e nacional que eu li recentemente e que se tornou o meu mais novo, queridinho e favorito. E o livro em questão é Rumores da Cidade, do autor Lucas Rocha, segundo livro que eu leio desse autor só nesse ano, e eu posso afirmar, o Lucas Rocha tem uma escrita incrível e que eu acho que é extremamente necessária a leitura entre os jovens, principalmente nessa fase aí dos seus 16 para 18 anos. Bom, antes de mais nada, eu sou a Bruna. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e passe lá nas minhas outras redes sociais que eu estou como Pets e Livros. E no vídeo de hoje é uma resenha sem spoilers, então vá tranquilo até o final, pois no primeiro momento eu vou falar sobre o que seriam Rumores da Cidade, a ambientação e posteriormente sobre a minha experiência de leitura. Aqui em Rumores da Cidade vai ser ambientado em uma cidade do interior com mais ou menos 8.000 habitantes, então tem tudo que uma cidade de interior tem: fofoqueiras de plantão, pessoas religiosas, pessoas se intrometendo na vida dos outros, essa questão da política muito enraizada e às vezes até algo como se fosse algo passado de geração para geração. Enfim, gente, é muito, muito gostoso essa parte do livro por se passar em uma cidade do interior. Como personagem principal, a gente vai ter um jovem de 17 anos, que é o André, que é morador então dessa cidade de Lima Reis. E ele não é só um jovem qualquer. Além de ele ser filho do prefeito, algo que acaba implicando muito com as amizades ou até mesmo com a questão da popularidade dele entre os jovens da escola, ele é um garoto gay. Só que tem um problema, gente. Ele é um garoto gay em uma cidade do interior e ele é filho do prefeito. Prefeito esse que é muito homofóbico. Fora que tem toda essa questão da família, dos costumes, e tá em processo de reeleição. Faltam poucas semanas para a votação. E aí ele fica cada vez mais apreensivo de sair do armário, vamos dizer assim, pois poderia complicar a vida do pai dele no palanque. Além disso, tem outra história. Ele sempre acredita que é o único garoto gay entre os 8.000 habitantes e ele nunca tinha conhecido alguém que falasse eu sou gay abertamente, até conhecer o seu tio. Pois é, vai ter uma situação aí na família que vai fazer com que um tio dele, que nunca mais visitou essa cidade há anos, ele saiu quando ele era jovem, adolescente, foi aí conquistar o mundo, ele retornou para ajudar a mãe, então, do André, e o tio dele, cara, ele fala abertamente que é gay, e ele é o primeiro gay que ele conhece na cidade. E tem um detalhe: ele foi um jovem gay em Lima Reis e sobreviveu. Não só sobreviveu, como conseguiu sair dali. E aí pronto, né? O André quer saber de tudo da experiência desse tio, bem como também, de certa forma, se conectar e se conhecer um pouco mais. Até porque é muito fácil ver as pessoas da mídia, da fama, artistas que são gays em cidades como São Paulo, mas ali em Lima Reis as pessoas são extremamente homofóbicas, preconceituosas e cabeça bem fechada, sabe? Então, esse contato com seu tio vai ser algo extraordinário na vida do André. Se não bastasse só esses motivos, a gente vai ter o seguinte: como eu comentei anteriormente, está em época de campanha final, falta mais ou menos aí menos de um mês para as eleições, e daí ele começa a perceber que o pai dele não está aparentando a mesma forma como na última eleição. Ele está muito mais ansioso, estressado, acredita que ele tem muita mais probabilidade de perder o cargo do que na última eleição, e ele começa a descobrir determinados fatos que o pai poderia sim ser um político corrupto, o que entra em grande conflito com a questão do André fazer o que é certo, ou melhor ainda, né, combater essa corrupção do pai dele
e combater também aos rumores dessa cidade, que são diversas fofocas e toda essa questão do preconceito. E a grande questão é, será que o André vai continuar fingindo ser o que ele não é? Será que depois de descobrir que o seu pai está envolvido com corrupção, ele vai continuar esse teatrinho de família perfeita e ideal, do filho responsável do prefeito? Ou será que vai ser mais uma chance dele poder mostrar não só para a família, mas para os amigos e para essa cidade que fofoca e que aponta tanto o dedo sobre quem ele realmente é, e também fazer o certo? Bom, essa é a premissa de Rumores na Cidade. Então aí tem todos esses elementos que a gente tem de cidade do interior, muito essa questão enraizada da religião, como ainda hoje é em questão da questão da representatividade, dos romances, né, com pessoas do mesmo gênero. E imagina um jovem que tem todo esse trauma, ainda por cima ser filho do prefeito. E ainda por cima ter que fingir o que ele não é, e ainda por cima enfrentar toda essa situação de reta final de eleições, o pai estressado, a mãe e o pai passando por um processo de divórcio, só que ao mesmo tempo a esposa dele, né, a mãe dele não pode se divorciar, porque senão acabaria degredindo a imagem do pai nas eleições. Enfim, é muita coisa que acontece neste livro. Em paralelo a todo esse caos político e todas essas questões, o nosso personagem André começa a se questionar se ele realmente é o único gay jovem ali daquela cidade. Porque afinal de contas, como o próprio tio disse, é impossível não ter outro gay naquela cidade a não ser o André. E aí, em paralelo, a gente vai ver também o André tendo um lindo crush por um jovem que aí chegou há mais ou menos um ano na cidade, que é um coroinha, que faz tudo na igreja, mas ao mesmo tempo faz teatro. Só que ele tem uma desenvoltura diferente, ele parece ser muito mais legal com o André, inclusive do que com as próprias amigas. Ele é um gato e ele fica se questionando, será que ele é gay? Será que não é? Ele nunca ficou com nenhuma outra garota e ele é muito bonito. Ele deu um abraço um pouco mais apertado do que nas outras pessoas no André. Ele fica falando algumas coisas em relação ao tio, né, que chegou, e toda essa questão da cidade, como ainda anos depois dele ter voltado, tem todo esse preconceito envolvendo o passado do tio dele e a decisão da sua sexualidade. Inclusive, a mãe e o tio faz umas peripécias que só vocês mesmos precisam ler para saber. Enfim, essa é a premissa. E eu ouvi esse livro pelo Audible na Amazon. Ele está disponível sim no Audible, mas você também consegue estar comprando este livro físico, que está numa edição lindíssima. Olha, gente, é da editora Globo, tá a coisa mais linda. Vira e mexe, ele entra em promoção. Inclusive, no dia que eu estou gravando, ele está em promoção, R$ 29,99. Vem um card muito bonito. E aqui a gente tem o André, tem o crush dele e as suas melhores amigas. Tem um jornal na cidade do interior que o André trabalha pro jornal. É muito legal, gente. Tem vários elementos de interior e eu gostei demais. E aqui a edição tá muito confortável também para você estar fazendo a leitura. Ou você pode ouvir o audiolivro, que também tá muito divertido. Eu dei boas gargalhadas. E ele é bem curtinho, tá, gente? Eu acho que umas 6 horinhas mais ou menos, ou 5, você consegue estar fazendo essa leitura. Bom, qual foi a minha avaliação de Rumores na Cidade? Para início de conversa, ele já me conquistou logo do início, com toda essa premissa, com todo esse ar de cidade do interior. Eu vim de uma cidade do interior e realmente o que mais tinha era fofoca até os dias de hoje, tá? E aí, claro que também tem toda essa questão de um jovem se descobrindo, falando mais sobre a sua própria sexualidade, sobre todos os anseios e inseguranças de sair ou não sair do armário, de toda essa questão que ainda envolve todo o preconceito
né? Não só na cidade, mas na escola, enfim, fora toda essa questão de que este livro, quando foi publicado, estava bem na época aí das eleições, então acho que traz vários aspectos e pontos a nos levar a refletir, principalmente sobre essa questão do bem-estar com a cidade, de qual candidato devemos votar. E, enfim, gente, eu gostei demais. Ele tem uma pegada bem jovem mesmo. Eu acho que é super recomendado para você que tem 15, 16, 18. Não tem nenhuma cena de sapequice, tá? Só umas cenas ou outras de uns amassinhos, mas nada demais. E vai ser ótimo para você estar lendo e debatendo sobre esse assunto nessa faixa etária. Para quem é adulto como eu, vai ser uma leitura leve, gostosinha, que a gente dá boas gargalhadas, mas também nos faz refletir como ainda no dia de hoje, infelizmente, essa é a realidade para muitos adolescentes, que não é só em cidade do interior, como muitos relatos aqui falam, vários diálogos do tio com esse adolescente que infelizmente melhora com o passar do tempo, sim, mas não importa se você está numa cidade grande, numa cidade do interior, o perigo sempre habita se você for diferente do que a sociedade impõe. E aí é muito difícil ler isso porque eu tenho amigos, né, da comunidade LGBTQIA+, sou simpatizante com a causa e eu não consigo entender ainda por que as pessoas não respeitam, sabe? O amor é algo muito mais além e pra mim, se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá bem, é isso que importa, não é mesmo? Porque a gente tem que se intrometer nos desejos dos outros, nos amores dos outros. Então, realmente é um livro muito, muito legal mesmo. E ele tem uma pegada muito diferente do outro livro que eu li, do Lucas Rocha, né? E o outro tem muito mais a questão, assim, da prevenção contra a AIDS, sobre todo esse grande tabu. E aqui é uma pegada totalmente diferente sobre primeiros amores, as descobertas, como se expressar e como falar com a família sobre a sua sexualidade. Então eu acho que tem uma pegada totalmente diferente, mas não perde, sabe? Eu acho que ele é tão bom quanto e traz muitos pontos para serem debatidos e conversados. Por isso que eu dei 5 estrelas, favoritei e sério, gente, é um livro de aquecer o coração. Agora eu entendo porque meu amigo, né, o Cobra Letrada, super recomendou esse livro no ano passado, quando ele fez a leitura, se tornou um dos favoritos do ano dele, porque realmente, gente, esse livro parece ser só mais um livro para passar o tempo, uma leitura leve, divertida, mas, cara, se parar pra pensar, ele tem muitas camadas por trás. E fica aí fortemente a minha recomendação para você estar conhecendo Rumores da Cidade do Lucas Rocha. Bora enaltecer os nossos autores nacionais. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que se você quiser comprar ou testar o Audible, vai estar aqui disponível ali o link na descrição. Utilizem meu link, assim vocês me ajudam bastante a continuar criando conteúdo literário aqui na internet. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!